Quero que os irmãos abram a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E nós hoje queremos, se o tempo permitir, se o Senhor também nos permitir, queremos dar uma olhada com atenção neste capítulo 21 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo extremamente importante quando diz respeito à revelação da economia de Deus concernente à sua igreja. Mateus capítulo 21, quero ler com os irmãos os versículos 42 a 44. 42 a 44. Acharam? Diz assim o texto sagrado. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Talvez alguém possa, com bastante atenção, ter percebido que aqui no capítulo 21, versículo 42, quando eu fiz a leitura, eu não modulei a voz no final com um sinal de interrogação. Alguém possa pensar, o pastor está com treta, né? Porque está modificando o sentido. Aí eu quero apenas esclarecer, antes de começar a ministrar e a pregar essa mensagem, que esse ponto de interrogação que tem aí na sua Bíblia, olha aí direitinho, no final do 42, não faz parte do texto citado por Jesus, que está lá no livro de Salmos. Essa interrogação aqui é a pergunta que ele faz no início do 42. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? É a pergunta. A interrogação é: vocês nunca leram? Leram o quê? O que está escrito. Aí ele cita o texto. E o texto então diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa interrogação não é do versículo citado por Jesus, mas é da pergunta feita por Jesus. Vocês nunca leram? Perfeito? Isso é importante. Bem, amados, vejam bem. Nós vivemos uma vida cristã. Talvez você tenha aí os seus tantos anos de vida com Deus, até de experiências com Deus, em oração, leitura da Bíblia, de serviço ao Senhor. Mas nós temos uma grande preocupação, porque o mero serviço a Deus, ele pode significar pouca coisa para Deus. Isso porque o serviço a Deus, ele deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a nossa própria vontade ou com os nossos próprios costumes. De maneira que a nossa grande preocupação hoje, sobretudo aqui neste ministério, é gerar no coração dos irmãos uma visão espiritual. A visão espiritual da vontade de Deus, do propósito de Deus, para que você possa servi-lo com entendimento, servi-lo com sabedoria, servi-lo com uma fé clara acerca da vontade de Deus. Nós não queremos, como tem acontecido muito, de pessoas que dizem servir a Deus cegamente. Elas estão lá no meio da multidão, não entendem muita coisa, repetem tudo o que se pede para repetir, mas ela própria não sabe discernir o caminho, não sabe discernir a verdade, e por isso a pessoa efetivamente não serve a Deus, mas simplesmente ela se coloca e acaba se moldando ao lugar onde ela está. E nós não queremos que os irmãos tenham esse comportamento,
Porque queremos que o resultado esperado do congregado reunir-se possa ser efetivo. Ou seja, nós queremos que os irmãos congreguem, mas que os irmãos tenham o resultado dessa prática. Ou seja, a nossa grande preocupação é que no dia de Cristo, quando você chegar diante dele, lá do tribunal de Cristo, você possa ver os resultados claros, quando Jesus olhar para você e falar assim: muito bom, servo bom e fiel. Que dia maravilhoso. Vamos a pensar nisso? Que um dia você vai comparecer diante de Cristo, ou não vai? O que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10? Não diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo? Você não vai comparecer diante do tribunal de Cristo? E aí, quando você chegar diante dele, ele vai então expor as suas obras, todas elas, baseadas nas intenções e propósitos do seu coração. Ele vai julgar a cada um de nós as nossas obras. E talvez você tenha muitas obras, mas a pergunta é: são obras dignas de aprovação, porque estão de acordo com a vontade de Deus ou não? E aí, de duas uma: ou ele olhará para você e dirá: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou então ele dirá diferente, dirá: servo mau e negligente. Amarrai-o de pés e mãos e o lançai fora nas trevas. É uma questão de ser aprovado ou não. E é um texto na Escritura, nós estamos apenas aqui conversando um pouco com a igreja para entrarmos então no texto de Mateus capítulo 21, que é o texto lá de Mateus capítulo 13, quando fala da parábola do semeador. Lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E aí eu pergunto, ele escolheu os tipos de solo para semear a semente? Não, ele ia jogando a semente em todos os tipos de solo. Tinha solo cheio de espinhos, tinha solo cheio de pedras, tinha lá um solo que estava a terra batida, que era um caminho do tráfego dos animais, dos carros, e a terra estava batida, não tinha como a semente entrar dentro da terra. E também tinha uma terra chamada uma terra boa. Então, ele vai jogando a semente. A semente é a palavra do reino. A semente, ela é boa. Nada tem de errado com a semente. Ela é tão boa que ela, até mesmo numa terra rasa, ela nasce. Agora, eu pergunto, daqueles 4 tipos de solos, qual foi o solo que de fato diz a Escritura que frutificou? Qual foi o solo que frutificou? É a boa terra, não é? Aí você fica assim: mas como é que pode ser isso? Como é que eu sei que meu coração é uma boa terra? Ou seja, como é que eu sei que meu coração não é um solo de espinhos ou de pedras? E aí Jesus então vai explicar a parábola. Na explicação, o que ele diz? Ele fala assim: olha, a boa terra é aquele coração que compreendeu a mensagem do reino. O que significa que os demais corações não compreenderam a mensagem do reino. E esse compreender, ele vai além de uma compreensão meramente mental. Ele compreende a verdade do Evangelho, e essa compreensão também acontece não somente na sua mente, mas é uma compreensão que acontece no coração. Porque quando você compreende o Evangelho no seu coração, você agora tem, juntamente com o entendimento, a disposição de viver esse Evangelho. E é essa compreensão do Evangelho no coração que vai gerar o quê? Visão espiritual. Entendimento, revelação, visão espiritual. Se você não tiver o entendimento, não tiver a revelação e, consequentemente, a visão espiritual, a sua vida cristã será um fracasso. Será um fiapo. Qualquer vento te destrói. Você não será aquele cristão vivo, cheio do Espírito Santo. Porque o que é o cristão cheio do Espírito Santo?
Será que é aquele cristão que vive falando em línguas no culto e pulando e não pode ver alguém que começa a chiar? Será que é isso? E fica tremendo e tal, pulando? Não, o cristão cheio do Espírito Santo é aquele em cujo espírito, em cujo coração há o poder necessário, que é a presença de Deus em sua vida, para que ele possa viver uma vida cristã equilibrada em meio a todos os desequilíbrios da vida. Porque a vida, ela é cheia de desequilíbrio. Olha para a sua família para você ver o tanto que ela é desequilibrada. O tanto de problemas que você não tem na sua casa. Uma perturbação de um filho, a perturbação de um marido, de uma esposa, de um vizinho, problemas financeiros, problemas de toda ordem, problemas de chateação, de inimizade, de mágoa. Quando você sai das portas para fora, os problemas aumentam nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Ou seja, nós vivemos uma guerra constante. Agora, como viver uma vida cristã equilibrada, no meio a tanto desequilíbrio espiritual? No mundo espiritual, no mundo social, no mundo físico. Como? Somente alguém cheio do Espírito Santo pode viver com equilíbrio, com sobriedade, com sensatez, com verdade, no meio de um mundo tão doente, no meio de um mundo tão atribulado. Então, nosso desejo, nossa busca, é que o seu coração seja uma terra boa. No sentido de você ouvir o Evangelho. Você hoje vai ouvir mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo. E você então vai buscar compreender. Deixa de lado as críticas, o preconceito, a religiosidade. Procura esvaziar o seu coração de qualquer coisa que porventura impeça essa compreensão. Às vezes você entra aqui e sai do mesmo jeito. Às vezes até pior. Por quê? Porque você veio, se assentou aí, com o coração cheio de preocupações, cheio de coisas, cheio de espinhos, cheio de pedras, cheio de tráfego. Um coração inadequado. Então você tem que se esvaziar. Sentar, ouvir. Falar, Senhor, que essa palavra possa gerar em mim algo que eu ainda não possuo. Gerar uma nova disposição, gerar uma visão, uma compreensão, uma revelação com o poder do Espírito Santo para caminhar. E eu quero então desenvolver aqui o pensamento do capítulo 21 de Mateus, até chegarmos no Evangelho, no livro de Pedro. Lógico, não vou de Mateus até Pedro, né? Vou saltar de Mateus para Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Mas eu quero que os irmãos compreendam o seguinte, inicialmente. É que Deus, Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Não pense você que a sua vida, ou que a igreja, ou que seja o que for, é algo que você deve viver do modo como você quer viver. Não. Aquela pessoa que tem uma visão espiritual, que tem uma compreensão da verdade, que recebeu a revelação de Deus, ele compreende o propósito de Deus. E aí quando você compreende que Deus tem um propósito, e você compreende esse propósito, aí sim você pode colocar a sua vida de acordo com esse propósito. Sabe quando é que a sua vida vai ter pleno significado? Somente quando você compreender o propósito de Deus e colocar a sua vida dentro e de acordo com esse propósito. Talvez ele diga, não, pastor, mas a minha vida está no propósito de Deus. É o que nós mais ouvimos no meio cristão. A nossa vida está no centro do propósito de Deus. Né? Eu pergunto, mas será que você de fato está no propósito de Deus? Ou está em qualquer outro propósito que você julga ser o propósito de Deus? Então Deus tem uma economia, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra revelada na Escritura. E aqui em Mateus capítulo 21 nos deparamos com algo maravilhoso. Inclusive quando diz, Jesus cita o texto lá do livro de Salmos, né? 118, que ele diz, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Ele está dizendo que o que está ocorrendo aqui nesse capítulo, essa revelação que ele nos traz, é algo grande. E é algo revelador. Os irmãos sabem que quando Cristo veio ao mundo, ele tinha um povo aqui na terra. Quem era o povo de Deus quando o Verbo se fez carne? Quem era? O povo de Israel. Lembram que Deus chamou Abraão lá da terra da Caldeia? Disse: Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão então se tornou um peregrino. Aí Deus deu um filho a Abraão chamado Isaque. E aí veio depois de Isaque, veio um filho chamado Jacó. E daí vieram as 12 tribos de Jacó, de Israel. E aí Deus então traz esse povo, tira-os do Egito e os leva até a boa terra de Canaã. Os estabelece e faz um pacto com a nação de Israel. Eu quero que os irmãos entendam isso. E diz: olha, vocês serão para mim um reino de sacerdote dentre todas as nações da terra. Os irmãos pensam comigo que privilégio. Olha o privilégio. Vocês serão para mim, eu estou me referindo à nação de Israel, estou me referindo ao povo do Antigo Testamento, aos filhos carnais de Abraão, Isaque e Jacó. Olha o privilégio. Vocês serão para mim uma nação eleita. Uma nação santa. Nação santa quer dizer uma nação separada das outras nações. Os irmãos acham isso um privilégio grande ou não? Imagine só, olha, eu faço parte da nação que é uma propriedade particular de Deus. Maravilha. Que tem a lei, que tem os profetas, que tem o templo. E eles aguardavam então que um dia Deus pudesse visitá-los na pessoa do Messias. Era um povo altamente privilegiado, porque Deus chamou Abraão pessoalmente em Ur da Caldeia. Depois Deus apareceu para Isaque, pessoalmente. Depois apareceu para Jacó. E depois apareceu para Moisés. E aí nós temos uma linhagem toda, Deus trabalhando naquela nação, no povo escolhido, ó, povo escolhido de Deus. Mas o que de fato aconteceu, hein, com essa nação? Quando você olha aqui para Mateus capítulo 21, logo nós temos aqui no início desse capítulo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou seja, o Messias prometido veio, e agora, num dado momento da história ali da peregrinação de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, cumpre-se então a profecia lá de Zacarias, que disse que o rei de Israel haveria de entrar na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Aí diz o texto sagrado, olha, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus manda os seus discípulos irem buscar um jumentinho na aldeia próxima, porque ele iria entrar em Jerusalém montado naquele jumento. Diz aqui o versículo 4, que isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de cargas. Então o povo de Israel, que foi um povo subjugado a vida toda, a despeito de Deus ter colocado eles numa boa terra, mas logo se tornaram cativos, depois primeiro da Babilônia, da Assíria, agora estavam subjugados pelo Império Romano. Então eles aguardavam, enquanto povo de Deus, que o Messias viesse. Imagine um povo que tem um pacto com Deus, que é o povo de Deus, que é a nação de Deus, que é um povo escolhido, que é um povo separado, que aguardava por uma salvação, que aguardava pela redenção. Deus virá nos salvar. E agora vem o Messias prometido, e ele vai entrando em Jerusalém, cumprindo a profecia lá do profeta Zacarias. E então os discípulos colocaram as suas vestes sobre o animal. Jesus montou naquele jumento. E aí os que iam à frente, tinha uma multidão que ia à frente.
tirando suas vestes de cima e forrando, fazendo um grande tapete de vestes, para que Jesus pudesse passar por cima daquele tapete de vestes. E eles cortavam ramos e galhos, e aí jogavam também nas ruas, e ali também balançavam aqueles ramos, e eles gritavam, como está aqui no capítulo 21, versículo 9, que eles clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. E aqui está o ponto que eu quero começar a pensar com os irmãos. Eles clamavam: Hosana ao filho de Davi. Quando diz ao filho de Davi, é porque eles reconheciam, pelo menos teoricamente, que ele era o descendente de Davi, portanto o rei. Hosana ao filho de Davi. Mas eu pergunto a vocês, o que significa a palavra Hosana? Eu ouvi do lado de cá corretamente. Salva-nos. Senhor, salva-nos. Hosana quer dizer: Senhor, salva-nos. Entretanto, essa expressão, por ser muito usada pelo povo de Israel, nos seus cânticos, quando eles iam ali naquelas procissões para o templo, de acordo com as festas, então acabou se tornando muito mais um jargão. Como hoje em dia os cristãos não falam aleluia? Aleluia, né? O que é aleluia? Não sei, aleluia, aleluia. Aleluia deve ser uma coisa boa, deve ser, pelo menos eu penso que seja, né? Ora, aleluia quer dizer louvor a Yahvé. Então acabou se tornando apenas um júbilo, uma palavra de júbilo, um grito de júbilo. Tanto é que eles não diziam Hosana, eles diziam Hosana ao filho. Hosana ao filho. Como é que você vai interpretar esse texto? Senhor, salva-nos ao filho de Davi? Então percebe-se que eles usavam Hosana não no sentido apropriado da palavra. Que eles deveriam usar Hosana como uma oração, como um clamor, como quem dissesse assim: Jesus, filho de Davi, salva-nos. Salva-nos. Eles tinham que clamar por uma salvação, por uma libertação, não somente do jugo romano, mas sobretudo o jugo da alma, o jugo do pecado, o jugo dessas coisas dentro de nós que nos matam pouco a pouco, que humilham o ser humano, porque o pecado tem destruído os homens, as famílias, e o homem tem sido humilhado, porque o homem tem sido derrotado nas mínimas coisas. Eles tinham que clamar do fundo do coração: Senhor, salva-nos, Senhor, liberta-nos. Mas não, estavam clamando apenas Hosana como um júbilo, apenas como quem quisesse proclamá-lo um rei. Isso porque eles pensavam: bem, nós somos o povo escolhido, perfeito? Nós somos o povo separado. Isso aí está fechado já. Só precisamos que Deus mande o rei, para o rei sentar lá no trono, e pronto. E aí nós vamos ter agora o nosso rei, e vamos então ser livrados dos nossos inimigos, e vamos ser uma nação próspera. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam perceber que o reino de Deus, ele é primeiramente instaurado dentro do coração, dentro da alma. Eles não podiam perceber isso. Eles erraram. O povo de Israel teve como grande erro da sua história chegar a um certo momento da sua experiência em que eles começaram a tratar todas as promessas de Deus, todo o culto, a adoração, o serviço a Deus, como sendo um mero ritual. E este é o grande problema. Quando nós caímos numa nostalgia de vida cristã, sem entendimento, e fazemos as coisas para Deus como se Deus gostasse de incenso. Pegava lá o incensário e jogando fumaça na cara de Deus. Vai, Yahvé, para você aí, ó. Fumaça para você. Deus não quer fumaça. Aí levava um copo de sangue para Deus. E Deus quer um copo de sangue. Deus é vampiro. Mas era assim que eles faziam. Aí levava um bolo de flor de farinha para Deus. Bolo. Para eles, tudo aquilo era maravilhoso, era bom demais, era tudo aquilo que Deus queria. E Deus não queria nada daquilo. Na verdade, tudo aquilo que o próprio Deus estabeleceu era apenas um sistema pedagógico de ensinamento para que as pessoas entendessem alguma coisa referente a Ele.
Na verdade, o serviço a Deus implica em você conhecê-lo e permitir que ele realize algo em você. O povo de Israel falhou nisso, de maneira que as consequências foram dramáticas. Faltou-lhes o entendimento, faltou-lhes a revelação, a compreensão. Ou seja, Jesus falava, mas as palavras não entravam no coração. Ficava apenas aqui na filosofia, no entendimento, fugia pelo outro ouvido, mas não entrava na alma, não entrava no coração. De maneira que é dito que tão logo, atenção, Jesus entrou ali em Jerusalém, montado naquele animal. Veja no versículo 12, Jesus dirigiu-se ao templo. Tendo Jesus entrado no templo. Ou seja, quando o rei entra em Jerusalém, ele entra no templo. O rei, ele quer entrar no templo. E olha que o templo, segundo a revelação do Novo Testamento, é o nosso espírito humano. Ele quer entrar dentro do templo vivo que somos nós. Então logo ele entra no templo, o que ele encontra no templo? Qual era a situação do templo? Cheio de vendilhões, cheio de cambistas, ou seja, o lugar onde deveria ser a casa de oração, a casa de acolhimento do fraco, do pobre, onde se ministra salvação, esperança, perdão, misericórdia, estava cheio de espertezas. O templo estava cheio de malandros, verdadeiros malandros comercializando a vida, comercializando o perdão. Jesus então expulsa a todos esses cambistas e no versículo 14 diz então que agora sim vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Na verdade, esse era o objetivo do templo, que houvesse cura, a cura. Mas não, havia um comércio lá dentro. Ou seja, quando se perde a finalidade, quando se perde a verdade, quando se perde os objetivos, então a casa de Deus, naquele tempo, no caso, tinha se transformado num grande comércio. E o que o Senhor queria fazer? Que as pessoas ali encontrassem cura. O rei entra no templo para curar, para transformar, para salvar. Esse é o propósito de Deus. Deus queria que o povo de Israel fosse uma grande fonte de cura para o mundo. Só que o povo de Israel errou por não compreender, por não perceber no seu espírito, no seu coração, aquilo que Deus queria. E aí em seguida, logo vem a figueira sem fruto. E é um texto extremamente complexo, porque até hoje muitas pessoas ficam perguntando por que Jesus Cristo amaldiçoou aquela figueira. Diz o texto que Jesus ia passando e tinha um pé de figueira. Aí diz o texto sagrado que não era estação de frutos, não era tempo de figos. E Jesus vai procurar fruto na figueira. O primeiro problema está aí. Se não é tempo de figos, por que então que ele vai procurar frutos? Não deveria procurar, se não é tempo. E ao procurar, obviamente, ele não encontra. Porque se não é tempo de figos, então ele não encontra o fruto. Aí ele fica irado. Mas fica irado. Não é tempo de figo, vai procurar figo, não encontra figo, porque não é tempo de figo. Aí ele fica irado e amaldiçoa a figueira. Aí o povo fala assim, esse Jesus é estranho, porque por que ele ficou irado se não era tempo de figo? E aí está o grande detalhe, não exatamente do fato, da figueira amaldiçoada, do fruto, mas aqui está o grande significado dentro desse contexto. E eu quero que os irmãos entendam isso. Jesus sai do templo, ele vai andando, e ali havia várias figueiras, várias, mas somente uma cheia de folhas, somente uma. Todas as outras estavam peladas.
Porque a figueira ela tem uma característica interessante, que ela só produz as folhas no tempo da estação dos figos. Quando vem as folhas é porque os figos estão nascendo. Quando acaba a estação dos figos, as folhas caem. Ela fica despida. Então Jesus não estava procurando figo, ele estava andando normalmente. Quando ele viu uma figueira cheia de folhas, o que ele pensou? Tem figo. Porque as folhas indicam, sinalizam, já tem figo, embora não seja estação, ela está dizendo que tem. Então eu vou saber se tem de fato. E chegando lá, não havia figo, havia apenas a aparência de que tinha fruto. Ela parecia, dentre todas as figueiras, que tinha fruto, mas não tinha. Ela deveria estar pelada. Aí Deus usa essa figura para falar a respeito da verdadeira condição do povo de Israel. Era um povo que tinha a aparência, que se vestia com as roupas da lei. Lembram lá em Gênesis, quando o homem caiu? Que a Bíblia diz que o homem fez para si vestes de folhas de figueira. Então tinha toda aquela roupagem, toda aquela aparência, mas não tinha realidade, mas não tinha o fruto, mas não tinha de fato uma vida interior. E aí nós podemos comparar aqui a cura que Jesus realizou no templo com uma figueira sem fruto. São os dois aspectos da nação de Israel naquele tempo. Um aspecto interior, cheio de enfermidades, e cheio de vendilhões, e cheio de cambistas. Era assim que estava o templo, cheio de pessoas enfermas que não eram curadas, e cheio de cambistas. Era a condição interior do povo. Era a realidade. Como é que estava o povo? Estava doente. Estava coxo, cego, paralítico, aleijado. Uma condição espiritual doentia. Mas e como é que era o exterior? Como é que eles aparentavam ser? Aparentavam como aquela figueira. Dizia para todo mundo na sua aparência que tinha fruto, que tinha substância, que tinha verdade, mas na verdade não tinha nada. Quando Jesus então amaldiçoa essa figueira, este é o ponto. Ele está trazendo aqui um recado para o povo de Israel. Para o povo privilegiado, atenção, para o povo dito escolhido, separado. É lógico que essa verdade vai ser esclarecida no Novo Testamento, nas epístolas. Mas Jesus disse, olha, porque vocês não têm frutos, então não resta para vocês nenhuma alternativa. É quando então, ele diz aqui no finalzinho do versículo do capítulo 21, depois que Cristo contou a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus, ele diz as fortes palavras ao povo de Israel, dizendo assim, vocês nunca leram nas Escrituras? O que é, Jesus, que você está querendo saber que nós lemos na Escritura? Ele diz, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Em outras palavras, o povo de Israel eram os construtores. É como que Deus tivesse feito deles os trabalhadores para uma grande edificação. Só que quando veio o Filho do Homem, quando veio o próprio Verbo, quando Deus se fez carne e chegou a eles, o que eles fizeram? Não, essa pedra não é boa. Essa pedra não é boa. Essa pedra não dá certo no nosso edifício. Essa pedra não se encaixa no nosso edifício. E os construtores então rejeitaram a pedra que é Cristo. Imagina só. Você olha, Jesus estive aqui olhando, enquanto uma pedra, ele tem lá as suas características, só que ele não cabe no nosso projeto. Ele não se enquadra no nosso projeto. Isso porque o povo de Israel, a essa altura, eles já tinham um projeto próprio. Eles não estavam dentro do projeto de Deus de acordo com o seu entendimento. Eles queriam o seu próprio projeto. Deus querendo,
colocá-los de acordo com a sua vontade, mas eles não queriam, de maneira que eles rejeitaram a Cristo. Não, nós não queremos a Jesus Cristo aqui no nosso empreendimento, aqui na nossa obra, ele não se enquadra. E Jesus disse: vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra? Ou seja, no projeto de Deus, Jesus Cristo é a principal pedra. É a pedra de fundamento, ou a pedra de esquina, ou a pedra de remate. Em 3 lugares da Escritura, falando acerca de Jesus Cristo, é dito que ele é essa pedra. Aqui diz a pedra de ângulo. É certo que haverá ali outras pedras, né? Nós somos as outras pedras. Mas as outras pedras todas devem estar de acordo com essa pedra angular, com essa pedra de ângulo. Ou seja, a sua vida deve ser edificada de acordo com a determinação dessa pedra de ângulo que é Jesus Cristo. Se você não se enquadrar na pessoa de Jesus, na mensagem de Jesus, na vontade dele, você está fora. Jesus está falando assim: olha para o povo de Israel. Portanto, versículo 43, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Os irmãos lembram de algum outro texto da Escritura, ao lerem esse, quando diz: o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo? Lembram quando Saul perdeu o reino? Saul era rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. E então, num dado momento, Deus manda lá o profeta para dizer: olha, o teu reino foi tirado, o reino de Deus foi tirado das suas mãos e dado a Davi. E por que o reino de Deus foi tirado de Saul? Ora, porque ele desobedeceu à vontade de Deus. Então, quando alguém desobedece, Deus tira o reino e dá a outro. E aqui nós vemos, portanto, um momento de transição, quando Cristo diz: olha, o reino de Deus será tirado do povo de Israel e dado a um outro povo. E aqui é o ponto que eu queria que os irmãos pensassem comigo. Agora, pensando o nosso privilégio. O povo de Israel perdeu o reino de Deus. Lógico que quando fala que o povo de Israel perdeu esse reino, não quer dizer que eles estão fora do projeto de Deus. Mas aqui, em razão da sua desobediência, de eles terem perdido o foco, agora esse reino, na nova dispensação, é passado a um outro povo. E que povo é esse? Que outro povo é esse que recebe este reino? Aí o texto diz assim, olha, versículo 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante. E aqui Pedro está discorrendo o capítulo 21 de Mateus. Está falando o mesmo episódio, agora de uma maneira aplicada ao povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja. Ele diz assim, olha, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram
essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que aqui o apóstolo Pedro, ele diz aqui o mesmo texto lá de Mateus capítulo 21, agora dizendo o quê? Que a pedra que os construtores rejeitaram, agora eleita e preciosa, se torna para nós, os que cremos, uma pedra de fundamento. Agora, para os descrentes, se torna então o quê? Uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, para aqueles que desobedecem à palavra, aqueles que não receberam a Cristo. Isso significa que a partir da morte de Cristo em diante, agora o Senhor pega esse reino de Deus e entrega nas nossas mãos. Por que o povo de Deus perdeu esse reino? Ora, porque eles perderam o foco, perderam a verdade, porque eles construíram um plano paralelo ao plano de Deus, porque eles fugiram da vontade de Deus, porque eles desconheceram a vontade de Deus. Então Deus tira esse reino e entrega na mão daqueles que creem no seu Filho. E então o Novo Testamento começa com o reino de Deus nas mãos agora de um povo. Esse povo que recebe esse reino é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus nasce como sendo a formação de um novo povo de Deus. Não é que a igreja vai substituir o povo de Israel, como alguns acham. Não. Lógico, o povo de Israel, aqueles que pereceram, que mataram a Cristo, esses não tem jeito. Agora a Bíblia fala de judeus eleitos, que por fim, eles virão e vão compor um só povo com a igreja de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que agora, no Novo Testamento, Deus tem um novo povo. Deus não está mais lidando com o povo de Israel, dizendo, olha vocês, o meu povo eleito, escolhido. Não. Agora ele diz, aqueles que creem se constituem agora um povo de Deus. A igreja deve agora cumprir na sua vida e cumprir o papel de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nesse sentido, a igreja tem uma grande missão. E aqui começa, no caso, o entendimento da razão da nossa vida enquanto igreja de Jesus Cristo. O quanto que você compreende o que é a igreja de Jesus Cristo? O que é a igreja de Jesus Cristo para você? Pensa um pouco comigo neste momento. O que é para você a igreja de Jesus? Não sei se vocês sabem, mas ultimamente tem surgido vários movimentos, várias pessoas que são verdadeiras inimigas da igreja. Eles falam, não, igreja de Jesus Cristo quer dizer o quê? Quer dizer as pessoas salvas. Então, a pessoa salva, ela faz parte de uma igreja. Só que essa igreja que eles dizem é uma igreja impraticável. Ele fala, não, a igreja são todos os que creem. Portanto, é só isso. A igreja não tem que ter esse compromisso de se reunir, de se congregar. Não, basta que você creia, você faz parte de uma igreja espiritual, de uma igreja invisível, de uma igreja impraticável. Aí se de repente você quiser ligar para o irmão e marcar um chá, e bater um papo, você marca. Se também não quiser, não der, não tem problema algum. Aí eu pergunto, querido, será que nós como igreja estamos cumprindo o nosso papel? E estamos produzindo os respectivos frutos para Deus? O povo de Israel fracassou na sua missão, no seu papel. Aí Deus transfere o seu reino agora para um povo. Esse povo é a igreja de Jesus Cristo.
E como é essa igreja? Qual é a finalidade dessa igreja? Quais são os objetivos dessa igreja? Eu sei, os irmãos têm plena razão nisso, que por muitos e muitos anos a igreja foi entendida de maneira equivocada. A começar com a igreja romana, que durou 1000 anos, que matou milhões de pessoas em nome de Deus, que tomou as propriedades de todos que eles puderam tomar. Não foi isso? E encheu o povo de ritos, de doutrinas humanas, doutrinas estranhas, doutrinas profundas, mistérios. Está na Bíblia, claramente. Até então que o povo percebeu que aquela igreja romana não era a igreja, era um grande sistema de opressão e de domínio sobre as pessoas. Mas aí, de repente, veio o chamado movimento de reforma. Falou assim, ora, agora vai, né? Não, agora os reformadores vão restaurar o quê? A igreja de Jesus Cristo. Aí eles saem e aí começa, aquelas muitas igrejas que vão nascendo, cada uma num galho da árvore. Teve uma pessoa que encontrou um galho do batismo. Aí ele se agarrou ao galho e falou, não, eu sou batista. Ficou agarrado ao galho do batismo. Aí o outro encontrou um galho do presbitério. Aí ficou lá nos presbiterianos. Aí o outro achou um galho do dom de línguas. Falou, não, nós somos pentecostais. Eu já saí do lado de lá, né? Vai para cá, não tem problema não. O outro encontrou um galho dos métodos. Aí veio os metodistas. Aí cada um ficou num galho. Até que por fim surgiu um galho maior, chamado movimento evangélico, mais comprometido com manifestações do que com qualquer outra coisa. Aí cada um ficou num galho. E eu pergunto, e onde está o povo de Deus? O povo que entende que Deus tem um propósito e que Deus quer cumprir esse propósito por nosso intermédio. Pastor, mas qual que é a saída então? A saída não tem. No sentido de que não temos nós como corrigir o problema da igreja. É por esta razão que a Escritura vai trazer uma verdade muito pouco conhecida e pouco divulgada. Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulos 2 e 3, e lá nos mostra a história da igreja, profeticamente falando, o Senhor então, em cada carta ele diz, olha, aquela pessoa, aquele irmão, aquele cristão, aquele servo, que compreender a mensagem, que conseguir perceber os problemas da igreja, que conseguir entender os desvios, e então no seu coração, ele se propor a vencer essas dificuldades, essa apostasia, esses erros, esses equívocos, então esse será um cristão vencedor. E eu então darei a esse cristão vencedor um galardão, eu darei uma recompensa. E aí surge na Escritura, dentro da igreja, um grupo menor chamado os cristãos vencedores. Ora, quem são então os cristãos vencedores? São aqueles que, tendo ciência de que a igreja ela é constituída de todas as pessoas que creem no nome de Jesus Cristo, mas que se despertaram para uma verdade, para uma realidade, que a maioria das pessoas não se despertam e não querem se despertar. Olha na Bíblia, observe, que é dito, olha, vós porém sois raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, um povo que não somente celebra, não somente divulga, não somente proclama, mas que na sua vida expressa. E é isso que nós estamos buscando. Essa expressão e essa manifestação de Deus.
Por isso que ele nos deu do seu Espírito, nos deu da sua palavra. Então a igreja, ela se reúne para essa grande proclamação pública daquilo que Deus tem feito para nós. Nós temos apenas uma única reunião da igreja, ouça bem, que é chamada, em que nós partimos o pão. A reunião do partir do pão. O que é essa reunião, afinal? Jesus falou assim, olha, para os seus discípulos, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. A reunião do partir do pão é uma reunião de comunhão da igreja, é uma reunião de identificação de cada irmão com o outro, em que nós somos ali representados em unidade naquele pão. E o nosso objetivo é elevar essa reunião, é transformar a reunião do partir do pão, não somente como a gente sempre fez, toda a vida nós fizemos a reunião do partir do pão, mas fazer uma reunião diferente. Eu gostaria muito, estou orando por isso, e estou dizendo e ensinando à igreja. Queremos chegar num dia em que todos os membros da igreja possam ansiar e possam desejar e ter a expectativa dessa reunião do partir do pão. Desse desejo. E quando chegar o dia, acordar cedo, alegre, assim, hoje é a reunião do partir do pão, em que nós vamos celebrar ao Senhor, coletivamente, as suas virtudes, a sua obra. Nós vamos repartir o pão, será um dia em que nós vamos trazer alimentos para poder servir aos irmãos necessitados, cada um trazendo um alimento. Se cada um trouxer, um traz 1 quilo de feijão, um traz 1 quilo de arroz, um traz 1 quilo de macarrão, um traz um extrato de tomate, e todo mundo, cada um trazendo, sem ninguém ficar de fora, todos trazendo, para poder dividir a nossa prosperidade com aqueles que receberam menos. E então nós nos unirmos num só coração, numa só mente, adorando o Eterno, adorando o Salvador, pela morte que ele efetuou na cruz do Calvário, em espírito e em verdade, declarando, louvando, nos regozijando pela grande salvação que ele nos concedeu. E então, por fim, nós temos ali aquele momento de dividir o alimento, que seja o almoço, ou que seja qualquer outra coisa, e os irmãos tendo comunhão uns com os outros, e suprindo uns aos outros com vida, com palavras, e o Senhor então nos edificando. É uma grande necessidade que temos nós de resgatar a comunhão que os santos tinham no início da igreja. Já leram o livro de Atos dos Apóstolos? Pelo menos ali os primeiros 5 capítulos. Ou os primeiros 6 capítulos. Leiam depois. Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que nós observamos? Nós vemos um povo que estava sempre juntos. O congregar é a coisa mais normal que tem, quando se ganha a visão do significado da igreja enquanto corpo de Cristo. Ah, pastor, mas o corpo de Cristo são todos os irmãos da terra. Mas engraçado é quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios, toda essa epístola, o que nós percebemos lá? Que Paulo escreve a uma igreja local, mas quando ele traz as características dessa igreja, ele diz que essa igreja é o corpo de Cristo. Vós sois corpo de Cristo. Ou seja, uma igreja local, uma igreja prática, ela traz em si as características de todo o corpo. Há uma necessidade profunda de nós entendermos que a igreja precisa de ter uma expressão prática
no mundo, para que o mundo possa olhar e possa compreender e possa ver nela essas virtudes sendo vividas, essas virtudes sendo pregadas. E aí, nós vamos somar nossas forças para quê? Para levar essa palavra para aqueles que ainda não têm Jesus, ou que ainda não compreenderam aquilo que nós compreendemos. O nosso grande desafio hoje em dia é entender a necessidade que temos de reagir positivamente para então formarmos uma igreja orgânica. Não é uma igreja como, por exemplo, você vai na feira, aí o pessoal está lá enchendo um caminhão de abóbora. Aí vai jogando, vai juntando, tá tudo junto as abóboras, né? Só que elas ainda estão separadas. Não é que nós somos abóboras não, tá? Mas para você entender a questão. Nós precisamos de uma igreja orgânica. Uma igreja unida de alma. Unida de coração. Unida de espírito. Unida de propósito. Quando isso começar a acontecer, que, como diz lá no livro de Atos, todos tinham uma só alma, e todos tinham um só pensamento, todos tinham um só sentimento, quando as almas se mesclam, então agora todos começam a olhar para um único lugar. Não vai haver nenhuma pessoa que está aqui perdida aqui dentro. Só estou aqui perdido. Eu entro, saio, e ninguém me vê, e eu também não vejo ninguém. E ninguém fala comigo, eu também não falo com ninguém. E aí eu fico ali, mais preocupado com isso que qualquer coisa. E aí também não ouço a palavra e saio vazio, do mesmo jeito que entrei. Não vai haver isso. Vai começar a haver uma irmandade, uma comunidade. E olha, a palavra comunidade quer dizer que há tudo em comum. Aí vamos começar a nos preocupar uns com os outros. Aí vamos vencer a grande degradação do nicolaísmo, que é conferir aos pastores a obrigação de se preocupar com os membros. Pastor, o senhor já foi visitar o fulano? Sabendo que o fulano está doente? Você já foi? Vai acabar isso, porque você é que vai visitar. Eu também vou visitar. Vocês vão me visitar. Pastor é um trem engraçado na igreja. Ninguém visita, ninguém ora por ele, ninguém se preocupa, porque ele é que tem que fazer isso. Achou engraçado? Achou engraçado. Mas não é verdade? Porque criaram a imagem do padre, ou a imagem do pastor. Não, o pastor vai orar, irmãos. Eu vou na casa dos irmãos, na hora do almoço, pastor, o senhor ora? Para, pelo amor de Deus, gente. Por que você não ora? Por que é o pastor que tem que orar? Porque é o ofício dele. Olha, transferiram a oração, um direito do corpo sacerdotal, para um homem. Como se ele é que tivesse o dever de orar, o ofício de orar, o trabalho de orar. Jejuar, o pastor. Visitar, o pastor. E aí cada um vive a sua vida. Traz um dinheirinho, tá bom. O pastor agora vai resolver tudo aí, é tudo, afinal de contas, né? Não. Quando todos agora começarem a ver uns aos outros, se preocupar uns com os outros, orar uns pelos outros, visitar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, aí vai ser uma igreja orgânica. Nós estamos em busca desta igreja orgânica. O povo de Israel, depois de 2000 anos, desde o momento de Abraão em diante, estava totalmente perdido. Totalmente. Criaram uma boa religião, não podia ser que era ruim. Boa, bonita inclusive. Então, tinha aquelas festas, tudo muito bem organizadas. Aquele corpo de sacerdote, aquela coisa mais linda, as indumentárias, as luzes, tudo era muito bem feito. Aí quando veio o Criador, mataram o Criador. Qual é o significado disso? Qual o sentido? Mataram o verbo. Crucificaram, cuspiram nele. E aí o Senhor vai, tá bom, então eu vou agora transferir esse reino para um outro povo. A entrega para o povo dele, que são aqueles que creem. Aí nasce a igreja. E qual é a condição da igreja hoje? É diferente da do povo de Israel? Será que
não está cheio de vendilhões no templo? Será que não está cheio de doenças espirituais, na alma, no coração? Aí o Senhor agora vai tirar o reino de nós e vai dar para outra pessoa? Ele diz, não, a saída agora são os cristãos vencedores. Aí o Espírito Santo começa um grande apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí nós estamos sendo conclamados, convocados, a cada reunião, a cada dia, a cada ministração, a cada mensagem. O Senhor está nos chamando, o Espírito Santo está nos chamando, cada um individualmente, a se colocar na posição de rei e sacerdote na casa de Deus. E de sentir-se importante, nós somos um reino de sacerdotes. Ó, o que o sacerdote faz? Ora, ele ministra diante de Deus. Lá no Antigo Testamento, tinha uma casta sacerdotal particular. Ou seja, o povo não podia servir a Deus. O povo ia a Deus na pessoa do sacerdote. Só o sacerdote entrava lá dentro e tinha lá comunhão com Deus e voltava. Hoje, a igreja, ela é um reino, ela é um sacerdócio. A igreja é um sacerdócio. É um corpo sacerdotal. Aí eu pergunto para você, honestamente, aqui tem uma vantagem. Aqui você não precisa mentir. Essa é a grande vantagem. Porque por aí você tem que dizer amém, né? Se você não falar amém, você está endemoniado. Você está desviado. Alguma coisa está acontecendo com você. Amém, amém e tal. Aqui você pode falar a verdade. Não tem problema nenhum. Porque ninguém vai te olhar com cara feia, porque o outro está mais preocupado com ele do que com você. Cada um preocupado consigo mesmo. Vocês já ouviram dizer que a igreja é um corpo sacerdotal? É um reino de sacerdotes? Já ouviram, né? Perfeito. Agora, quantos se sentem um sacerdote? Como aquele que entra na presença de Deus e ministra diante dele, oferecendo a ele sacrifícios. Olha aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos
A Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Quantos, então, têm visto a si mesmo como um sacerdote que oferece a Deus sacrifícios de louvor, e não somente sacrifícios de louvor, de lábios que proclamam o seu nome, mas agora servem ao Senhor na medida em que você serve o outro, porque é dito aqui, acabamos de ler, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. Qual é a função de um sacerdote? Não é servir diante de Deus? E como é que nós então, como sacerdotes, servimos diante de Deus? Primeiro, numa função de proclamação. Quando a igreja se reúne, e aqui implica congregação, congregar, então toda ela, com um só coração, um só espírito, uma só alma, proclama as virtudes, e o próprio Jesus Cristo, no meio da congregação, proclama juntamente conosco. Isso é um serviço sacerdotal. Quando você ora a Deus dizendo: ó Pai, nós oferecemos a Ti a nossa oferta. E que oferta é essa? Oferecemos a Ti a Teu Filho crucificado pelos nossos pecados. Ele é a nossa oferta. Só que não para nesses limites da adoração. Agora o serviço a Deus, o serviço sacerdotal, ele continua quando nós então começamos numa mútua cooperação. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. É quando o sacerdote agora está servindo a Deus no outro. Você crê que Jesus Cristo está no outro? Você crê que no outro está o próprio Senhor? Então por que você não serve a Jesus Cristo no outro? Que tal você começar a entender isso, a internalizar isso? A sua vida vai mudar. Nós vamos sair do espírito egoísta de um mundo capitalista, em que as pessoas não têm tempo para nada. Para nada. Nós somos consumidos, escravizados por esse grande Egito. Um mundo em que as pessoas ganham dinheiro, mas nunca tem dinheiro. Você quer ver uma coisa? Quem tem dinheiro para a gente poder fazer uma vaquinha, vamos levantar 10 mil reais para irmos lá num povoado no Piauí e vamos colocar lá um poço artesiano com 10 mil, deixar o chafariz ligado com as torneiras, água no ano inteiro. Cavar um poço de 10 mil metros. Já me informei, tem empresa que faz, e lá numa região só tem um lugar que faz, não, que tem um poço artesiano. Aí desse lugar vai água para vários povoados. Quando chega lá embaixo, está só o fiapinho. Como é que você não faz um poço aqui? Não, é porque é 10 mil. E o povo está plantando batata para comer, mandioca, feijão. Ah, porque não tem dinheiro. É um mundo em que todo mundo ganha dinheiro, mas não tem. E por que não tem? É porque que eu tenho. Mas é para mim. Eu tenho que fazer tanta coisa. Aí nós temos tantos compromissos, tantas coisas a serem feitas. E você não sabe que você pode compartilhar um pouquinho. Pouquinho. Não é muito, não é vender sua casa, não. É pouca coisa. E juntando dá um montão. Dá um montão. E aí você vai servir a Deus no outro.
Não vai ser aquele negócio de ficar servindo a Deus com as mãos para cima. Deus não quer suas mãos para cima. Os fariseus ficavam na praça orando com as mãos para cima, orando bem alto, gritando. Deus não quer isso não. Deus quer que você o sirva quando você serve o pobre, o que sofre, o que não tem onde dormir, o que não tem o que comer. Sacerdote de Deus. Sacerdote. Já imaginou quando a nossa igreja começar a ficar orgânica desse jeito? Pastor, é o seguinte, olha, eu queria saber que você me ajudasse, eu quero ajudar as pessoas. Quem você pode me indicar? Eu quero contribuir. Irmã Amanda, cadê a irmã Amanda? Irmã Amanda, pega aqui, ó. Vamos ajudar com isso aqui, você vai administrar isso aqui. Não é abençoar. As pessoas não só comem arroz, elas vestem, calçam um sapato, vestem uma roupa. Não é? Tem uma mochila para o menino ir para a escola, todo feliz, com a mochilinha nas costas. Não é? Um caderno, um lápis. É a vida, queridos. Aí, Deus vai olhar para nós de lá de cima, assim, agora, os meus servos começaram a proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. Porque proclamar as virtudes não é meramente falar. Você proclama no viver o que ele é. Porque das trevas nós viemos. E se estamos na luz, agora essa luz brilha. Lembram? Vós sois a luz do mundo? Quem lembra desse texto? Quem já ouviu? Vós sois a luz do mundo. Esse é um texto que todo crente sabe. Aí ele fica assim, ó, o crente, ó. Vós sois a luz do mundo. Aí eles dizem, sabe o quê? Você tem que estar com um vestido longo, se for mulher, porque você é a luz do mundo. Como é que você vai vestir uma calça? Aí você vai parecer com o mundo, não é luz. Ó. Você não vai cortar seu cabelo. Por que não? Porque o mundo corta o cabelo. Então, para você ser luz, você tem que ser o contrário do mundo. Então, se o mundo joga sinuca, então você não pode jogar sinuca. Porque luz do mundo é o quê? É ser o que o mundo não é. O mundo joga sinuca? Então você não joga, você fica sem jogar, com vontade só. Você não joga. Aí você, mas não pode jogar futebol, porque o futebol é do mundo. Então luz do mundo é não jogar futebol. Aí você não joga futebol. Aí você não faz tudo aquilo, muita coisa que o mundo não faz, você não faz. Aí você agora acha que por não fazer o que o outro está fazendo, você agora é luz. Está iluminando nada. Isso não é luz. Pastor, então o que é ser luz? Está lá em Mateus 5,16. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Não, tem que colocar no alto, lá em cima, para iluminar todo mundo. Ó. Ah é? Então nós somos todo mundo, tem que ficar em cima de uma árvore. Não. Aí ele fala, assim resplandeça a vossa luz, assim como no alto. Assim se tornem conhecidas diante dos homens as vossas obras. Obras. Você quer ser luz do mundo? Então, se o mundo rouba, se o mundo toma, se o mundo usurpa, se o mundo engana para tirar o seu, está todo mundo falando da Dilma, não está? É o mundo. Vocês achavam que ia ser diferente? Então, a luz do mundo, ela expressa a luz que é Deus. Ela se doa, ela divide, ela compartilha, ela dá. Os irmãos entendem isso? Agora, eu estou dizendo para os irmãos assim, é porque nós todos, inclusive eu, todos nós, estamos dentro desse processo. Eu não estou aqui dizendo porque eu sou melhor do que vocês e nada. Não. Nós estamos ganhando uma visão juntos, estamos transitando juntos. E eu quero, com a igreja, modificar o nosso viver. Eu quero.
Quem quer? Uma igreja em que as pessoas falam assim, pai, mas que coisa interessante esse povo. Esse povo não fica dizendo que só eles vão para o céu. Esse povo não manda ninguém para o inferno. A gente passa na rua, tem lá um pai, não colocou, foi um outdoor. Quem não aceitar, vai para o inferno. Para disso, pessoal. Esse povo é um povo que está compartilhando, é o amor em exercício, consegue ver o ser humano, e mesmo aquele que você olha e fala assim, é bandido, mas foi Jesus quem nos mandou visitar os presos, ou não foi? Lembra daquele homem que morreu lá na Indonésia? Morreu matado? Foi. Quem aqui de nós não emitimos o nosso juízo? Não, mas se lascou, meu irmão. Vai! Ué, quem mandou? Foi traficar no país errado? Não foi traficar aqui. Aqui não dá nada. Foi para lá. Quantos de nós não falamos assim, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas agora imagine se fosse você que estivesse lá. O que você estaria dizendo? Misericórdia ou justiça? Por que quando é você pede, não me mata não, me dá uma chance. E quando é o outro, fala, não, agora você vai ver. Agora você vai ver. Por que nós somos dessa maneira? Pastor, mas você tem que ver. Aí vem todo um argumento, né? Olha, é melhor morrer um do que ele não morrer e ficar levando droga, matando milhares de famílias. Não, isso tem lógica. Isso tem lógica. Só que o amor de Cristo não tem lógica alguma. Eu vim para o desgraçado mesmo, para o pecador. É para ele que eu vim. Não é para os sãos. Aí o amor de Deus se derrama no coração desse indivíduo e ele vai compreender o amor de Deus quando esse amor for manifestado. Se ninguém nunca manifestar o amor de Deus para o desgraçado, como é que ele vai compreender o amor de Deus? Como é que ele pode se arrepender de quê? O Senhor se arrepende para ser igual a você, eu não quero. Como é que eu vou me arrepender para ser igual a você? O povo estava bonzinho antes de se converter a Jesus, aí se converteu, ficou essas coisas feias aí que vocês estão vendo. Esquisito, o povo está piorando. Volta onde estava melhor. Porque ao se converter, não se converte a Jesus, se converte a uma religião chamada cristianismo. Se converte a uma religião chamada evangélica, pentecostal. É a Jesus que tem que se converter. Não é a religião. A religião é um meio de enganar e oprimir pessoas. Ora, Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. Nada a ver. A grande prova foi quando ele estava lá e João falou assim, Jesus, tinha um povo ali expulsando demônio no teu nome, veja que situação. Eu falei assim, com que autoridade você está usando o nome de Jesus? Você é do nosso grupo? Eu falei, não, eu não sou do seu grupo, não. Pois é, então você está proibido de usar esse nome. Você não vai usar esse nome, não. E se você usar, se nós ouvirmos de novo, aí você vai conhecer o filho do trovão. Aí foi contar a história para Jesus, todo feliz, achando que ia encontrar apoio. Aí nós mandamos ele calar a boca de Jesus. Jesus, não, deixa. Se eles não é contra nós, ele é por nós. Em outras palavras, o nome de Jesus não é exclusivo de uma religião, de um grupo, de uma igreja, de um segmento. Jesus é o Salvador da humanidade. Aí quebra esse orgulho de crente. Acabou. Você agora sabe que você é um servo de Deus, que você não é mais salvo do que o outro. Você não é melhor do que o outro. Quebra isso, aí você agora conseguirá ver o outro. Conseguirá conversar com o outro. Você vai conseguir sorrir com o outro. Mas ele não é da minha religião. Mas não tem problema, que religião? Esquece a religião. Veja o homem que tem na sua frente. Veja o ser humano. Acabou o problema. Acaba esse orgulho tolo, meramente carnal, perverso e pecaminoso.
As muitas guerras que há no mundo existem em nome de Deus. Matando em nome de Deus. Discutindo, pastor, eu discuti com o fulano e tal, eu não estou nem falando mais com ele, porque eu fui pregar para ele. Ué, você foi pregar para ele, agora parou de falar com ele, está com raiva dele. Mas o que foi? Não, foi a palavra. Porque a palavra traz espada, pastor. Não, deixa que o mundo nos persiga. Nós não temos que perseguir o mundo. Estão perseguindo o mundo está com medo da gente, correndo da gente. Agora, eles que têm que nos perseguir, aí problema deles que nos perseguir. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que muda o coração do homem. Ponto final. Muda a alma humana. Muda a vida. É uma nova humanidade livre do pecado e cheia de Deus.